Não temos nenhuma assim glória por termos aquilo lá, porque a glória é para o Senhor, Ele que preparou, né? Porém o Senhor está guardando, né? O Senhor guardou aquele lugar, porque os caras fizeram uma roça feia lá. E aí no outro dia estava cheio de viatura, cheio de polícia para lá, procurando, tentando achar aquilo que eles já sabem onde está. Mas não vão encontrar porque não quer procurar direito, né? Então o que acontece? Deus deu um grande livramento. Por quê? Já que eles quebraram o portão do lado da porta da loja, eles cerraram. Quer dizer, eles estavam com maquinário para poder cortar a porta no meio e levar tudo que tinha lá, porque lá dentro da loja tem bastante material. Eles podiam saquear, levar tudo, as máquinas e tudo mais. Tinha um computador lá de última geração bom, eles podiam ter roubado, mas quando Deus guarda, Deus guarda. Por isso que os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que temem, e o Senhor os livra de todo mal. Por isso que assim, irmãos, se a sua casa está na mão de Deus, confie, porque Ele vai guardar. Muitas das vezes a gente dorme com a janela aberta, com a porta aberta, com tudo aberto, e sai, vai viajar e deixa da mesma forma. Mas o inimigo não pode fazer nada porque Deus já deu ordem aos anjos dele para guardar. Então creio, irmãos, essa bênção que eu estou contando, eu recebi sem estar presente, eu fiquei sabendo depois. Se eu tivesse presente, talvez eu vou correr lá para ver se os caras não vão mexer na minha também. Mas não, eu não estava aqui. Eu estava lá na Baixada e o rapaz me ligou falando, roubaram tudo, bagunçaram todas as minhas coisas. E ele falou assim, parece, né, foi incrível, só vieram mexer nas minhas coisas. Mas sabe por que aconteceu de mexer nas coisas dele? Porque no dia que o pastor chegou lá, ele pegou e saiu. Ele não quis receber a oração e não quis nada. Aí nós saímos de casa hoje e ele falou, ora por mim lá, ora por nós lá, né? Aí eu falei, tá bom, a gente vai estar orando por você. Mas se você tivesse recebido a vitória naquele dia, você não ia passar por esse processo. Como ele fugiu, correu, né? Porque a gente sabe que o ímpio que não tem Deus, ele fica meio cismado quando vê os crentes chegar assim, fala, vê um bando de louco lá. Então ele já quis sair fora para não ouvir nada. Mas mesmo assim ele ainda crê, quando Deus fala alguma coisa, ele acredita, ele crê nisso. Ele pelo menos tem essa crença assim. E essa vitória que nós recebemos foi porque tanto ele vai ser abençoado, como nós estamos sendo abençoados. Então creia, irmãos, o que Deus fala, Deus faz, amém? Agradeço a oportunidade. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, irmãos. Irmãos, tenho 3 bênçãos para contar da parte de Deus. Primeira bênção, todos que acompanharam, sabiam que eu fiquei desempregado, estava trabalhando numa firma, no qual já não estava mais contente no serviço. E ali eu fui pedir as contas, fui lá e resolvi tudo, porque eles não queriam mandar embora, só manda embora quando você começa a faltar na firma, levar atestado. Eu falei, isso eu não vou fazer. Cheguei um dia, eu não estava mais tendo paciência, eu mesmo fui lá e pedi as contas. E eu esperei, né, para assinar a rescisão, fui lá, assinei. Cheguei lá, tinha um dinheiro para pegar, só que o dinheiro que eu ia pegar, do outro lado, ele já estava do outro lado da folha, olhou e falou, ela vai ter que descontar tudo isso aqui, estava correndo risco de você ainda ficar devendo para a firma ainda. Eu falei, misericórdia. Saí do serviço, não recebi nenhum real, ficou conta negativa no banco. Eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, amém. E a maior preocupação minha não foi porque eu saí do serviço, porque eu sei que Deus ele poderia abrir outra porta. A maior preocupação minha é que eu tinha comprado umas ferragens para construir a minha casa e estava no nome de um amigo meu, porque eu não tinha conseguido comprar no meu nome e ele foi. Chegou o dia 5 para pagar, não tinha de onde tirar dinheiro. Eu falei, e agora, Deus? No dia 6 eu orei no quarto, o irmão Charles ele ia na minha casa na sexta-feira. E antes dele chegar lá eu falei, Deus, eu vou orar antes dele chegar aqui. Eu entrei para dentro do meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, a tua palavra disse que os teus servos jamais serão envergonhados. Então pela sua palavra, Pai, eu te peço que até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, eu estarei pagando esse carnê. Da onde o dinheiro vai vir, eu não sei. Quando foi no sábado, irmãos, no sábado mais ou menos à tarde, um irmão chegou até a mim e disse assim, irmão Marcos, você crê que segunda-feira nós vai lá pagar a prestação do ferro? Eu falei, eu creio, irmãos, amém. Eu falei, eu quero ir com você, para nós seguir o carnê pro céu e falar, Satanás perdeu mais um, e ele perdeu, irmãos. E logo quando o irmão falou isso, ele começou a falar em línguas estranhas, irmãos, quem ia te dar 160 reais para você pagar uma prestação que a pessoa não tem nada a ver com você? Eu falei, não, só que foi o próprio Deus, sabe por que isso? Porque quando você teme a Deus, quando você anda nos caminhos de Deus, Deus ele faz um milagre. Então eu orei a Deus na sexta-feira, quando foi no sábado, Deus entrou com a providência. Na segunda-feira, fui no banco e paguei, amém. Depois fui, chegou um dia, a firma ligou para mim, um rapaz foi na minha casa para arrumar um serviço. E ele foi na minha casa, eu cheguei nele e perguntei para ele, como você sabia que eu estava desempregado? Ele falou, eu não sabia, mas eu falei, Jesus sabia. Ele falou, Jesus sabia, ele enviou na minha casa, eu fui na sexta-feira fazer entrevista. Quando foi na segunda-feira à noite, domingo, na sexta-feira mesmo, ele foi em casa e disse, olha, mandou você separar a documentação, tudinho, e na
Quarta-feira, no dia 17, você começa a trabalhar. E eu comecei a trabalhar quarta-feira, já faz 3 dias, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Porque eu estava preocupado, era com a ferragem que eu comprei. Porque quando está no nome de qualquer outra pessoa, qualquer um ficaria preocupado no meu lugar. Porque se estivesse no meu nome, eu ficaria tranquilo, porque está no nome meu. Mas prejudicar o nome dos outros é ruim. E a outra bênção, irmãos, fui no monte, segunda, terça e quarta-feira. Nós estávamos descendo no último dia. E tinha uma madeira lá, eu escorreguei, caí com o braço no chão, quase quebrei meu braço, a Bíblia caiu. E eu peguei ela, levantei e fui embora. Nós estava quase já saindo do monte, coloquei a mão no bolso para ver que hora que era, que eu fui pegar meu celular, o celular não estava. E eu falei, agora, meu Deus, amanhã eu venho buscar, irmão. Aí os irmãos ainda olhou e falaram, não, moço, vamos embora, amanhã eu vim aqui cedo e pego, você acha que eu vou ficar preocupado com o celular? Deus prepara outro. E eu olhei e falei, Deus vai cuidar dele, deixa que Deus cuida. Nisso eu fui na quinta-feira em São Paulo buscar uma documentação da minha mãe e eu falei, quando eu chegar eu vou lá. Logo no meio do caminho começou a cair aquela chuva de verão e eu falei, meu Deus, o celular está lá no monte. Ele só não vai estragar se o senhor não quiser, pai, mas se o senhor permitir, vai estragar, não vai ter mais jeito. Fui em casa, passou a chuva, me arrumei, passei na casa do Mon Charles, chamei ele. Quando estava no meio do caminho, caiu aquela chuva na quinta-feira forte. E eu disse, irmão, quer saber de uma coisa? É melhor nós ir embora, porque o celular uma hora dessa já era. Molhou, tá tudo molhado, não tem como mais. Só se Deus não quiser que ele estraga. Nem fui na quinta, fui na sexta-feira. Quer dizer que o celular ficou 3 dias no monte, irmão. Quando foi na sexta-feira, abaixo de quase 1 hora da tarde, eu fui lá, nós entramos para dentro do mato, chegamos lá, que eu estava descendo. Na onde eu perdi ele, eu olhei de longe, ele estava lá. Quando abrimos ele, estava todo cheio de água. Eu falei, amém. Fui para casa, abri ele, coloquei ele para secar. Ficou secando, coloquei ele para carregar. Carregou. Coloquei a bateria, liguei ele e ele tá bonzinho, o celular tá aqui, moço. Porque Deus, ele cuida. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que é do servo de Deus, Deus, ele cuida. Sabe qual é o mais interessante? Que quando eu abri meu celular, tinha 12 fotos que foi tirado dele. E eu falei, como isso pode acontecer? Não tem como explicar, irmãos. Eu acredito que foi o anjo de Deus que estava cuidando dele. Deus permitiu molhar, mas porém não estragou. Porque se o ímpio molhar o seu celular, e ele for colocar seu celular para secar, não vai ter mais jeito. Mas o que é do servo de Deus, Deus não permite estragar. Deus, ele cuidou, irmãos. Você que tem alguma coisa de Deus para contar, conte, irmãos, porque isso é para aumentar a fé do irmão. Agradeço ao nosso irmão Fernando também, porque ele estava orando, irmãos. Se acompanhou, passei por um grande vento, irmãos. Mas graças a Deus, Deus está tirando do vento e está vindo o dia da exaltação. E Deus está começando a exaltar, irmãos. No ministério meu, na palavra. Ontem eu fui pregar numa igreja e Deus, pela misericórdia dele, honrou. Deus me levou também numa assembleia, a qual a serva de Deus profetizou e disse que Deus ia me levar num lugar a qual eu ia olhar e ia dizer, Senhor, eu vou pregar aqui. Isso aconteceu, irmãos. A igreja estava lotada. Olhei para a tribuna e falei, Senhor, eu não vou pregar aqui não. Eu acho que erraram, deve ter algum engano, deve ser outro pregador. Cheguei lá, irmãos, o que me deu mais ousadia para pregar é que eu ia pregar sobre uma pessoa pequenininha. Então isso me deu coragem para pregar no meio dos grandão. E Deus, ele honrou. Quem sabe o que Deus está mandando dizer? Que Deus, ele cuida de tudo aquilo que é seu. Amém? Glória ao Senhor com as palmas em nome do Senhor. Não tem nada, se a irmã também tem bênção para contar, vem aqui na frente já então. Paz e irmão com a paz, Senhor Jesus. Desde que eu tenho para contar, irmão, na sexta-feira, sexta pro sábado, eu acordei de madrugada, 2h30 da manhã, com a dor nas 2 pernas, uma dor que misericórdia, eu chorava, irmãos. Isso foi das 2h30 até as 5h18 da manhã. Quando foi essa hora, eu falei, Jesus, eu não aguento mais. De tanto chorar e tanto de dor, rolava para um lado e chorava, rolava para o outro e a dor não passava. E eu clamava a Deus. Aí, irmãos, eu lembrei de um olhinho que eu consagrei lá no monte. Eu enterrei lá e consagrei. Aí eu lembrei, né? E eu falei, não, eu creio que Deus vai me curar, porque eu me sacrifiquei lá no monte, eu orei. Até os irmãos aqui estavam comigo, o Fernando, a mãe dela, o Marcos. Estávamos no monte nos sacrificando. Eu falei, não, o Senhor vai se lembrar das minhas orações e vai ter de misericórdia de mim, porque eu não aguento mais essa dor. Aí peguei o olhinho, ungi minhas 2 pernas e falei, em nome de Jesus, Senhor, se o Senhor na minha vida, e se o Senhor, Pai, recebeu o meu sacrifício lá no monte, recebeu o sacrifício dos teus servos, o Senhor vai me curar nessa madrugada. Irmão, não demorou muito, eu dormi. Quando foi no outro dia, eu falei, Jesus me curou, eu nem percebi, já estava dormindo. Eu agradeço a Deus por essa cura e nunca mais essa dor voltou. Foi as orações dos irmãos também, né? E assim, nessa tarde, eu já quero agradecer a oportunidade e as palmas que logo eu estava aqui pensando, Deus, será que eu tenho alguma bênção para contar? E agora? Ah, lembrei, irmãos. Certa vez eu fui ali na casa da irmã Luzinete, e ali estava um cheiro de tinta muito grande no banheiro da casa dela.
E eu tenho aquela alergia, né? Rinite alérgica. E ali quando eu entrei ali naquele banheiro, eu falei, meu Deus, e agora? Só o Senhor que pode me ajudar aqui dentro. Aí eu saí do banheiro, fui pra minha casa, começou uma dor de cabeça, irmãos, muito forte em mim. E eu tomei um remédio, aí passou. Aí foi no domingo, fiquei ruim de novo, e aquela espirradeira. E de repente, quando foi na segunda-feira, eu liguei para um irmão que nós estávamos fazendo uma campanha no lar à noite, na segunda. E eu liguei para os irmãos, foram na minha casa, na verdade. E eu falei assim, ó, eu vou estar lá segunda-feira à noite. E a gente vai fazer essa campanha e Deus ele vai operar. Só que de repente, irmãos, a dor de cabeça veio. Ela veio tão forte, irmãos, que eu colocava a mão na minha cabeça, eu comecei a pensar que estava ficando louca. Era uma dor que vinha aqui atrás, que eu comecei a chorar, eu comecei a gritar para a minha mãe e falei, meu Deus, agora é a minha morte. De repente, irmãos, Deus ele me deu uma visão que uma das minhas cunhadas, ela chegava em casa e ela falava assim, cadê a Nanda? Onde que ela tá? Aí minha mãe, ela falava assim, ela tá deitada. Ela está com dor de cabeça. E nessa visão, Deus me dava uma outra visão, em que eu chegava, eu falava para ela assim, ó, espera um pouquinho que eu vou orar, e daqui a pouco eu vou falar com você. Quando eu ia orar, Deus me dava uma visão, entende, irmãos? Da visão, Deus me deu outra visão. Louvado seja Deus. E aí eu orava. Quando eu orava, eu vi o meu corpo estirado numa cama, e todo mole, já gelado, e eu sacudi o meu próprio corpo. E dizia, você não pode morrer. A sua vida não vai acabar aqui. Você não pode morrer. Se levanta nessa cama. E de repente, irmãos, eu acordei. Quando eu acordei naquela visão, eu falei, meu Deus, Satanás, ele quer me derrubar. Satanás, ele quer me derrubar, porque eu dizia para mim mesmo, você não pode parar. A obra está apenas começando. E de repente, irmãos, tinha uma campanha de oração para eu ir, eu não fui. Aí foi os irmãos, o Renato, o Marcos, a Carol e outros irmãos foram lá em casa, eles viram, eu estava chorando, irmãos, de tanta dor na minha cabeça. Eles levantaram uma água aos céus e meu irmão viu que caía assim do céu uma dipirona dentro da água. E quando eu tomei aquela água, irmãos, de repente assim eu mudei. De repente aquela dor de cabeça ela saiu, ela foi saindo devagar e eu fui reanimando de novo porque eu estava totalmente caída, estava totalmente ali jogada mesmo em cima da cama. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe profeta na terra. Eu louvo a Deus porque ainda existe profeta que ora e Deus ele revela e Deus ele cura e Deus ele faz milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vida consagrada a Deus não é qualquer vida. Uma vida a qual você coloca os joelhos no chão e diz, Deus, eu quero te adorar. Deus ele olha lá do céu e diz, tá bom, se você quer me adorar, então vou mostrar que você é adorador. E Deus ele provou, irmãos, que ainda existe profeta na terra. Amém? Assim eu agradeço essa porcaria, Deus. Oh, bendito Deus. Tem mais alguém? Tem não, né, irmãos? Tem? Tem. Se for ver bem direito, tem, né? Mas vamos, irmãos, ficar de pé aqui agora, nesse exato momento. Glórias a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Bíblia aqui, né? Se alguém tiver